praticamente derrotado, porque não segui as regras, entrei e aí fui preso. Então, eu fui preso lá no Rio, comecei a ser torturado, espancado lá mesmo, na casa também já tinha sido preso uma outra companheira, Linda Paiá. Mais tarde, bom, também era o único ponto que eu tinha naquele momento, um ponto às 3 horas da tarde, justamente com os companheiros para quem eu tinha levado as armas, Domingos Fernandes. Então, aquela que, bom, eu só preciso esperar que passe o ponto tal das 3 horas da tarde, porque naquele momento eu não tinha sequer ponto de recontato. Mas como eu não fui às 3 horas da tarde, o Domingos Fernandes foi me procurar em casa e acabou sendo preso também e chegando em casa. De lá da casa eu fui levado à noite para pé da Vila Militar. Na pé da Vila Militar eu fui espancado. Não foi aquela tortura que você vai para a sala local de tortura, choque e tal, outras coisas, mas eu ficava numa sala que na verdade era mais como se fosse uma sala de comando, né? Sala inclusive acarpetada, com mesa, aquelas mesas de tampo de vidro. Não tenho certeza se era uma sala de comandante dali, mas uma sala de comando, céu de dia, coisas assim. E enquanto estava ali de pé, que vinham tal, militares e batiam. E logo em seguida eles trazem um outro preso que eu só conheci naquele momento, foi o Antônio Roberto Espinosa da Palmares. Tá certo? E nós viemos depois, então, de madrugada, não foi de madrugada não. Porque eu me lembro de chegar em São Paulo à tarde do dia seguinte, tá certo? É uma das coisas de memória que eu digo para vocês, tal, eu não me parece que eu tenha ficado lá nessa sala tal tanto tempo assim, tá certo? Me lembro que nós fomos trazidos de carro para São Paulo, na Perua C14, nós dois colocados atrás, como se fosse um camburão, trazer para São Paulo. Chegamos aqui em São Paulo à tarde. Fomos levados lá para Oban, o prédio da Oban. Eu me lembro de ter lido lá no Rio de Janeiro notícias de jornais de cerimônia em que o Abreu Sodré teria participado de celebração de convênios tal, para a instituição, para a criação da OBAN, uma articulação tal, e etc. Tá certo? Mas então não tinha também o registro do que fosse OBAN tal, a partir disso. E é só nesse momento, tal, descendo da C14, que eu me lembro que o capitão Maurício Lopes Lima, tá certo? Era o comandante dessa equipe que foi ao Rio de Janeiro, agora você vai conhecer a UBAN. Você vai conhecer a UBAN, tal. Chego, eles me levam para cima, tá certo? Para uma sala lá em cima, um corredor, uma sala à direita, cavalete e tal, do Padre Arara, e tinha cadeira também, a cadeira do dragão, ali também. Eu tenho certeza de que era a última sala, tá certo, do corredor. Tá até hoje, mas o motivo para que seja tocado aqui. Né? Então, essa sala, aí eu fiquei, aí nesse lugar, foi que eu comecei a ser. Aí foi a tortura regular mesmo. Porque lá no Rio, quando me prenderam, e eles começaram a me torturar dentro de uma banheira que tinha colocado dentro da banheira, molharam, abriram uma torneira, tal, você contemplava, molhar a mim e a Linda Tayá, os dois dentro daquela banheira, com a torneira aberta, tal. O que ensaiaram ali foi dar choques elétricos com um fio de cima, mas acabaram desistindo. Não sei se para eles não funcionou aquilo, então virou mais espancamento. Então, a tortura mais regular mesmo, tanto do Pagará
choque elétrico, começou foi nesse momento. Eu fui preso no momento em que os companheiros que militavam comigo aqui em São Paulo já tinham, na verdade, completado a passagem por ali, já tinham ido para o Tiradentes, para o DOPS, tá certo? E praticamente todos já tinham até feito também a passagem lá pelo DOPS, já tinham ido para o presídio Tiradentes. Né? Uns poucos estavam exatamente nesse período fazendo. Eu chego aí, sei lá, às vésperas do Natal. Então estava numa situação bem mais tranquila. Na verdade, eles começam a fazer, outros companheiros estavam falando aqui agora, os Scavone e tal, e parecia umas coisas assim, coisas antigas, vamos ver o que os outros disseram de você e tal. Porque eles tinham muitas coisas assim, então faziam as perguntas mais sobre as ações de que teria participado. Pessoas, nomes de guerra de pessoas. Eu me lembro de uma pessoa muito, que era preocupado muito, que eles não tinham conseguido identificar ainda, que era o Tim, certo? Que era um companheiro do IGPA, que eles não tinham identificado, e que eles ficaram o tempo todo, Tim e tal. E o Tim foi uma pessoa que, no final das contas, eles nunca conseguiram, parece, identificar, porque nenhum dos companheiros tal, teve informação, e foram informações para ele a respeito desse companheiro. Então, eles insistiam muito tal com relação ao Tim. Os períodos, os dias, eu seria capaz de dizer, tal dia foi assim, tal dia outro foi assim. Eu vim várias vezes, eu fui tirado várias vezes de lá de baixo, e me lembro que o xadrez, onde estava colocado, estava perguntando aí X1, X2, X3, tal, não sei lá. Eu imagino, pelo que estavam falando agora, que eu fiquei no, seria o X2. Só para ter uma ideia, nós entrávamos no lugar onde tinha celas, tinha uma parede assim que separava celas do lado de cá e celas do lado de lá. E eu ficava numa cela do lado de lá, parece que tinha uma cela forte, se não me engano, aqui logo em primeiro lugar, e depois tinha uma cela. Eu não sei então se essa daqui era a X1 ou X2. Se olhasse de frente, o muro do meio, do lado esquerdo, quem olha de frente, a X1 é a sala das mulheres, aquela sala grande, a X2 é do meio de 3, e do outro lado do muro, perto de onde era a entrada da sala que hoje é a sala de tortura, e no rumo da escadinha era a cela forte, depois mais 3 celas, né, irmão? Ou mais 2, onde você ficou do meio, mais 2, né? A cela forte e mais 2. Então era X4 e X5. Porque eu me lembro que eu estava numa cela ao lado de onde ficou o Cabo Mariani, que me parece que ficou numa cela forte, numa cela isolada, pelo menos. Não sei se era um xadrez, não me lembro se era um xadrez ou se era uma cela forte. Mas eu fiquei num xadrez que ficava ao lado daquela onde ficou o Mariani. E tinha um outro xadrez do outro lado. X4 e X5. Tá certo? Então era assim, o Mariani estava nesse primeiro aqui, eu estava nesse segundo, e tinha um terceiro aqui. Eu não sei se esse daí é 1, 2, 3, ou 4, 5, 6, mas era essa. E tinha a parede aqui e a entrada estava ali daquele lado. Mas então eu estava dizendo, como eu fiquei aí nesse período, pode ser que era um período mais assim, de rescaldo. Agora, esse período de rescaldo acabou, de certa forma, ficando mais agitado por conta de prisões do pessoal da Voz Palmares. Tá certo? Foi preso o Mariani, foi preso um baixinho da Voz Palmares, que eu não me lembro mais o nome dele, que foi preso depois de ter mantido tiroteio tal, com João Batista. Ele manteve tiroteio tal, com o pessoal do PACOD durante muito tempo, muitas horas, tal, não sei das quantas. Foi preso, ficou lá na cela onde eu estava e tal, depois também. Então, essa prisão do pessoal da Voz Palmares, de certa forma, fez com que, bom, eles não tinham muito o que fazer, então ficavam me chamando tal, e
certo? Porque também acho que é importante falar. Ele tinha muito medo. Medo. Eu acho que é bom falar a palavra também medo. Ele tinha medo tal, de ser tirado da cela, a gente tinha medo de ser torturado, a gente tinha medo quando estava sendo torturado. Não tinha ideia de se a tortura aí é uma tortura somente tal para fazer perguntas, tal, se realmente aquelas ameaças tal, que vamos te matar tinha conteúdo de verdade, tá certo? Então essa questão do medo era muito importante. E depois de algum tempo, nisso daí, a gente começa a ter aquela história assim de que cantar, tá certo? Talvez fosse uma forma de ajudar a vencer o medo. Mas aí eu me lembro de uma vez, por exemplo, em que o Mariani fala disso. Ele voltando, ele entra, tal, o Marechal, ele pede água, e o carcereiro Marechal, que era o mais velho, o gordo, tal, diz que não ia trazer água porque não podia tomar água, quando tomava choque não podia tomar água. E aí o Mariani tal, grita de lá, tal, não adianta cantar se a gente continua falando. Então, que era também um negócio tal de que cantar só não vencia o medo. Então, para ter uma ideia, aquele local era um local de medo, era um local que a gente buscava formas de enfrentar o medo, mas nem sempre as formas que a gente buscava para enfrentar o medo eram formas que acabassem funcionando. Depois de um tempo, aí no começo de janeiro, tem uma certa diminuição também no movimento, a maior parte do pessoal da Barra Palmares estava lá, começa também a sair, ser levado para o DOPS e começa novamente a ficar menos movimento aqui na UBA. E aí eles começam a chamar novamente lá para cima. E quando eles começam a chamar novamente lá para cima, já é uma outra forma, eles já começam a usar aquele sistema de senta, te põe um papel tal para você escrever. Escrever o quê? Não, escreve aí, tá certo? O que você fez, tal, as coisas para... Então, essa era uma situação muito mais complicada, né? Porque nesse escrever você ficava, mas assim, eu não escrever nada, tá certo? É uma atitude tal, eu vou para o enfrentamento tal, eu não vou escrever nada. E eu confesso para vocês, eu não tive coragem tal de ir para esse enfrentamento. E por outro lado, o que eu vou escrever, eu também não posso escrever, porque era muito mais difícil nesse momento do que quando estavam te perguntando. Quando estavam te perguntando, você podia negar aquela resposta ou pela própria pergunta você podia ter uma ideia do que é que estavam querendo saber. Mas nisso tal do vai escrever aí, tá certo? Joga uma responsabilidade porque qualquer coisa que você possa escrever vai ser comparado ou com coisas que outros têm escrito, ou com coisas que outros têm conversado, tá certo? E aí então você vai. Então eu me lembro que durante muito tempo eu queria fazer tal histórico das divergências entre a LN e o Partido Comunista e o PCB, também divergências tal, quantas que a gente teve tal, lá em Cuba, tal, porque como tinha sido o Hans que tinha aberto para eu ouvir ele lá presente, então começaram a contar coisas lá de Cuba que sabem que o Hans tinha estado lá, ele sabia que tinha saída dele, negócio. A gente fica procurando encontrar coisas assim, sabendo isso daqui eles sabem, então escrever alguma coisa no rumo do que eles sabem novamente. Mas aí depois eles chegam e falam, não, você está enrolando a gente e tal com isso daqui. Não? Então teve algumas sessões assim de espancamento, tortura e tal, que tinham um outro caráter, já não era um caráter de saber, era um caráter de castigar, tá certo? Porque você estava enrolando. Então teve um período, acho que uma semana, uma coisa assim, então foi isso de apanhar tal como castigo. E depois ainda em janeiro, tal, aí, acho que no começo da semana que
sentia assim que faziam questão de mostrar o prazer que tinham tal, não sei quantas em torturar e fazer sofrer. E era aquela do Albernaz, o Tomás e tinha um terceiro, como que era o nome? Esqueci o nome agora. Não, Homero era uma outra equipe. Gaeta, me parece que estava no mesmo dia do Homero e tal, era da mesma equipe do Homero, tá certo? Então, essa daí. Agora, tinha também algumas pessoas, e isso daí é importante, porque o Capitão Maurício diz que ele não doutorava, que ele era de equipe de busca, ele era de equipe de busca mesmo, tal, não sei quanto, tanto que foi a equipe dele que me prendeu lá no Rio. Mas tinha muita gente de equipe de busca que participava também tal de torturas. Né? Então, isso daí tal, tinha o tal do Paulo Gordini, chamado também de risadinha, que tinha uma risada histérica. Né? Então, esse cara tal, é um cara que se destacava bastante nisso daí também. Um outro cara também que é importante falar, porque também ele queria passar a ideia de que não, eu não tenho nada a ver com isso daqui, que eu sou se apresentava uma espécie de capelão, que era um capitão Roberto Pontusca, tá certo? Esse capitão também tal, tinha isso daí. Mas várias vezes, por exemplo, tá certo? A gente via ele falando tal para os outros presos. Tem que falar, senão nós vamos te quebrar de pau. Tá certo? Então não é que não, eu não tenho nada a ver com isso. Apesar de ficar claro para a gente que também fazer parecer que tinha alguns que fossem, tivessem resistência a isso, que fossem contra, tá certo? Era importante para o próprio trabalho deles. Tá? Então a gente também. É aquela história que logo passa para todo mundo, até como uma piada, né? Da equipe A e equipe B. Tá? Você vem e dá o cacete, e o outro vem depois e bota um guento. Tá? Tá certo? Então, é isso aí. Eu nunca estive nessa cela que vocês falam que tinha lá em cima. A minha recordação é daquele pátio onde ficavam carros. Eu me lembro de chegar do carro em frente àquele prédio que depois eu estive lá. Teve um ato alguns anos atrás, depois até pegaram um menino e queriam iniciar um inquérito porque fez pichação no chão e etc. Não foi até advogado dele. Mas não, tem aquele prédio lá no fundo que a gente subia a escada, se não me engano a escada ia assim e voltava, e era quando voltava, tá certo? Que aqui, aí eu me pergunto, não estava, eu cheguei depois. Assim, é. Eu me lembro que tinha uma salinha pequena que não tinha nem cadeira dragão, tinha nada disso, tinha somente uma mesinha, parecia uma salinha menor, tal, que só tinha uma mesinha, tal, e uma cadeira, que era nessa salinha, nessa cadeira, que colocavam quando tinha esse negócio, vai escrevendo aí, tal, certo? Era aí, e você ouvia gritos, tá certo? Das pessoas que eram torturadas do lado. Então, na verdade, vai escrevendo aí, tá certo? Não vai escrevendo aí, você dá uma, assim, escreve aqui, olha, não tem ninguém, tá tranquilo, tal, você aí, mas você tá ouvindo aqui, né? Então não tinha essa coisa, assim, permanentemente. Coisa assim, por exemplo, estavam contando o negócio da queda do cano.
conversava com Tessia, para o Pedro, que estava ao meu lado, que no começo, quando chegamos logo, nós não sabíamos o que era aquele barulho. E ouvíamos aquele barulho daquele cano e falávamos, tal, que barulho, que merda de barulho é esse, tal, porque volta e meia, tal, e a gente não sabia o que era. E aí depois a gente tomou consciência do que era, né? E aí então foi pro Pedro, tal, que era muito melhor quando a gente não tinha consciência, porque a gente ficava irritado pelo barulho que fazia. Mas depois, quando começa a gente sabe o que é, aí já não é mais uma simples irritação, aí é o medo, né, que vem, tal, quando a gente faz barulho. Então isso daí, porque também estava falando o negócio tal da tortura. Quem é que foi torturado, quem é que não foi torturado lá na montanha russa. O simples fato de ter estado lá já constituía. Porque todo mundo que estava lá sob esse domínio aí de medo. Todo isso daí. Aquele negócio também, sensações que eu estava ouvindo aí agora, hoje estava me lembrando de chegar, o barulho da chave chegando e tal, você dá conta para abrir aquela porta lá na frente e tal. Só o barulho de chegando tal, com aquela chave, parece que sacudia tal, aquele negócio da chave para aumentar mesmo essa sensação, já fazia todo mundo ficar tal, assustado. Você ficou muito tempo, né? Eu fiquei praticamente um mês. Você viu muitas quedas lá, né? Teve muita morte no seu período que você estava lá, que você tivesse sabido? Eu não tenho conhecimento de nenhuma morte nesse período que eu estive. Bom, eu não tenho registro ou eu não tenho memória, tá certo? É uma das coisas que é importante também isso. Porque nós estamos falando em locais de memória, nós estamos falando em locais de memória para que a sociedade lembre do que aconteceu. Mas eu acho que vai ser importante também para que nós que estivemos lá, revisitando aquele lugar, possamos começar também, tá certo, a reconstruir a nossa memória. Eu digo para vocês, eu estabeleci alguns bloqueios, eu não consigo me lembrar de muitas coisas. Eu acho que, de repente, estar lá de novo, passar de novo naquele lugar, tal, pudesse também servir como estímulo isso, né? Quando o Arthur Scavone depois, ele falou do índio, o Irineu de Ribeirão Preto, que quando ele foi preso, ele foi lá, aí por consequência da queda do índio, Edmão Pimenta estava junto com o nosso irmão da UBAN para o DOPS com o índio que foi conosco no Camburão. O índio abriu a chegada de duas pessoas do Molipo lá no interior de Goiás, a Maria Augusta Tomás e o Márcio Beck Machado. Como consequência da queda do índio, muita gente rural, trabalhador rural, camponês, lá de Goiás, foi preso lá em Goiás, umas 30 pessoas, e vieram que antecederam a morte do Márcio Beck Machado e da Maria Augusta. Então, o que eu estou querendo te perguntar? As pessoas acham que lá no UBAN era uma coisa estática. As pessoas eram presas, iam para lá, eram torturadas e tal. A UBAN era um grande centro de inteligência e de equipes que iam fazer prisões em outros estados e forneciam material da inteligência. No seu tempo que você estava lá, já tinha essas três faces da UBAN: inteligência, captura e interrogatório. E já tinha aquelas diligências que você, por exemplo, foi preso no Rio de Janeiro pelo pessoal da UBAN de São Paulo. Então, porque isso não parece, por exemplo, a UBAN teve uma grande contribuição para pegar gente no Araguaia, para pegar gente nas fronteiras. Então, para que fique registrado que lá não era uma coisa assim, uma coisa estática, talvez assim como o DOPS, que tinha, apesar de ser um braço do Esquadrão da Morte, era uma coisa meio cartorial, era uma coisa que diligenciava para
os estados, para a fronteira, para o país, e era um grande centro de documentação. Você podia falar um pouco sobre isso? Embora você tenha pego bem o início, né? Você, 69, então, estava criando, né? Isso, foi em dezembro de 69. Quando começou a funcionar? Você lembra? Uns meses antes, deve ter sido Setembro de 69. setembro. Acho que talvez o primeiro pessoal que tenha sido preso lá no banco tenha sido o pessoal da LN, o pessoal do GTA, tal, Vigílio. Fala, Arthur, pega o microfone. Arthur Escamão. Foi isso, é 73. 73. Não, julho, agosto de 73. Exatamente, foi naquele primeiro momento. Agora, desde o primeiro momento, até pelo fato de que quando chega assim, num período entre safra, digamos assim, tinha muita discussão, nós mesmo falamos muito tal da equipe de análise, certo? Então, equipe de busca, tá certo? A equipe de interrogatório e equipes de análise. Então, muitas vezes tal, chegavam e chamavam a gente, tal, com um monte de papéis assim na frente, tá certo? E começavam a fazer perguntas e tal, não sei das quantas, e levantando, tal, dando a clara ideia de que alguém tinha visto, talvez, ou algum elemento que precisava ser confirmado, ou que precisava ser buscado. Companheiros que foram presos antes de mim, por exemplo, muitas coisas, eles inventaram nomes, tá certo? Foram inventando nomes. E foram inventando nomes, e depois, como estavam presos juntos, eles foram acertando os nomes. No começo, parece que se eles inventassem, por exemplo, o nome Sesefredo, alguém apanhou porque não confirmou que existisse o Sesefredo. Mas depois, tá certo? Confirmava que existia o Sesefredo. Aí, quando chego, tal, não sei das quantas, etc, aí fez o seguinte, não, mas o Sesefredo. Aí, não existe Sesefredo, tal, não sei das quantas. Não existe alguém assim, 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 assim. Não existe ninguém assim, assim, assim. Então, quantas pessoas tinha, tal, não sei das quantas, por exemplo, lá na Penha de França, tantas pessoas assim, tal. E o Sesefredo, onde ficou, tal? Então, durante muito tempo, eles ficavam assim, olha, tudo bem, falou tal, todo esse negócio, mas tem alguém aqui que os de lá não disseram, tal,
certo? E aí, na hora, tal, não sei das quantas, quem participou disso, tal, não sei das quantas, que eu digo, eu participei? Ele falou, não, você não participou. Quem participou foi alguém, foi o César Fredo. Aí eu percebia que o César Fredo era eu, que o pessoal também, tal, para me poupar, tal, para não me colocar, tá certo? Chegava e botava o nome. E aí, quando eu chegava, ok, então tinha esse tipo de coisa. Eu não me lembro exatamente, é um outro problema de memória, que em algum momento que eu fui para uma acareação com a Maria Aparecida Costa. Eu não me lembro se foi no Todos ou se foi lá na Urbana. Assim, eu fui para essa acareação. Já não me lembro nem exatamente o que é que queriam saber, tal, isso daí. E depois, já quando eu estava no Tiradentes, Maria Aparecida Costa, companheira, tinha sido presa lá no Rio de Janeiro, foi integrante também do GTA aqui em São Paulo. E depois, quando eu já estava no Tiradentes, um dia eu fui levado para o DOPS, se não me engano, também, eu tenho quase certeza que foi no DOPS, mas como eu disse, a minha memória pode ter sido que tenha sido também lá na UBA, para ser ouvido por um cara da aeronáutica. Por um cara da aeronáutica, ouvido. E esse sujeito da aeronáutica foi a primeira e única vez, aliás. Não sei se você lembra, porque quando eu fui preso no mesmo dia, tal, o Domingos Fernandes chegou logo depois e ele foi preso. A Linda Tayá foi presa, a Linda Tayá não veio para São Paulo, ela ficou lá no Rio de Janeiro. Houve um processo de quedas lá no Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu fui interrogado sobre algo do Rio de Janeiro foi dessa vez. Porque, eu estou dizendo isso daí, porque também mostra que se havia esse braço longo, também havia uma certa compartimentação. O pessoal daqui de São Paulo estava muito interessado no que tinha acontecido aqui em São Paulo, o pessoal que tinha sido preso daqui de São Paulo, tal, e etc. No meu interrogatório, em nenhum momento eles me interrogaram sobre o que tinha acontecido lá no Rio. A primeira vez que eu sou ouvido sobre o que tinha acontecido, tinha feito lá no Rio, é nesse momento em que eu sou levado lá no Presidente Tiradentes para ser ouvido por esse cara da aeronáutica. Então também tem uma coisa ainda de talvez naquele momento estivessem ainda ajustando a sintonia do rádio. Excelente. Bom, quer fazer suas considerações? Considerações finais, só para dizer isso, né? Afinal de contas, essa grupo tem um objetivo também, que é a gente aprofundar aí uma discussão sobre a necessidade de tombamento tal, desse prédio. Eu acho que o argumento que eu tenho mais forte nesse sentido não é que eu esteja tirando importância do argumento de que a sociedade precisa conhecer aquilo que aconteceu, de que as crianças, os jovens precisam visitar, tal, até para saber, não estou falando de mim não, mas estou falando de outros companheiros que estiveram lá e que na verdade são heróis e que eles precisam conhecer também esses atos de heroísmo. Eles não precisam conhecer somente, tá certo, as barbaridades, as torturas, os assassinatos que aconteceram lá, mas também precisam conhecer os exemplos de altivez, tal, o companheiro que estava aqui, tal, Edgar Parte, tal, que a gente tem que estar sempre relembrando aqui, Virgílio Gomes, que a gente tem que estar sempre lembrando, tal, pelas altivez que tiveram. Agora, eu acho que precisa também para nós, porque nós mesmos, para poder reconstruir isso, tal, talvez precisemos também caminhar ali dentro, tal, não uma só, muitas vezes, talvez precisemos chegar e botar o ouvido na parede para tentar escutar um pouco o eco dos gritos tal, passando para ver se aquilo refresca a nossa memória também, para a gente poder, quem sabe em um outro momento eu pudesse dar uma contribuição melhor para você. Antes de concluir, tem esse livro do Renato Dias, A Luta Armada Helene Molimpo, As Quatro Mortes de Maria Augusta Tomás. É um livro que no último capítulo aqui tem uma participação até